No laboratório de Química Orgânica, a maioria da vidraria possui juntas cônicas esmerilhadas que evitam a perda de vapores. Essas juntas são de dois tipos, as juntas fêmeas e as juntas macho, a parte externa e interna, respectivamente, dessas juntas. A dimensão dessas juntas segue um conjunto de dois números que indicam o comprimento e o diâmetro. Para a junta fêmea, o diâmetro é o interno e para a junta macho, o diâmetro é o externo. Existe ainda uma série de conectores em diferentes vias, 2, 3 vias, e ângulos paralelos ou em determinado grau, com juntas macho ou fêmeas. Há ainda uma série de balões mono, bi, tri ou poli tubulares de aquecimento e condensadores com diferentes formatos na camisa interna, seja reto, de bolas ou em serpentina. Também são comuns os conectores de mangueira com ou sem torneiras, além de conectores para tubos secantes que evitam ou previnem o excesso de umidade do ar no interior da vidraria. Devemos ainda observar o uso de pipetas Pasteur de vidro ou mesmo pipetas de plástico com bulbo nas transferências de líquidos. Um conjunto comum é o par garra-mufla e o suporte universal, aqui representado por esta pequena círculo vermelho com uma vista de cima. Observem que há sistemas fixos entre a mufa e a garra, onde essa pequena porca ou parafuso permite uma pequena extensão deste conjunto. Há ainda sistemas isolados, onde a garra pode conter 2 ou 3 dedos. Este último, com garras de 3 dedos, são muito úteis para sustentar peças mais pesadas, especialmente condensadores inclinados em sistemas de destilação. Devemos posicionar corretamente os sistemas mufas e garras tanto ao suporte universal quanto na vidraria, observando sempre que a parte esmerilhada corresponde à parte da vidraria mais resistente e, consequentemente, as garras devem sempre estar posicionadas nessa posição. Uma exceção é feita no corpo do condensador inclinado, cuja garra de 2 dedos se localiza no centro da peça. Aqui nós temos alguns exemplos do uso correto de garras e muflas em duas montagens mais complexas de uma extração com Soxhlet e uma destilação simples. Lembrar que temos que fixar corretamente, por meio de mufas e garras, cada torre individual da nossa montagem, iniciando pela primeira torre sempre de baixo para cima, com a segunda torre sucessivamente e, finalmente, posicionando lateralmente as duas montagens, finalizando a aparelhagem. Seguimos então com a ligação da parte hidráulica e da parte elétrica. Podemos observar nessas construções algumas falhas de fixação da vidraria em algumas dessas montagens. Por exemplo, o condensador na vertical está sendo sustentado por uma garra em sua parte mediana mais sensível, enquanto que ela deveria estar em sua junta na parte superior. Ainda observamos um tubo secante de cloreto de cálcio que impede a entrada de umidade do ar no interior da vidraria. Percebam ainda nesta outra representação o posicionamento de um termômetro, ao mesmo tempo com um conector paralelo cujo funil de adição permite a adição de líquidos ao longo do tempo. Observamos o uso também correto das garras nas partes mais resistentes das juntas esmerilhadas.
Aqui, por exemplo, nós encontramos uma outra falha onde a garra está sustentando o corpo do conector de Claisen, enquanto que ele deveria estar mais na parte reforçada da junta. Da mesma maneira, aqui nós temos essa mesma montagem, onde a junta deveria estar na parte superior, mais reforçada e permitindo um controle completo da vidraria. Perceba o uso de um balão tritubular, onde nós temos termômetros, condensadores e um funil de adição de líquido. Vocês poderão simular diferentes montagens com vidrarias específicas pelo uso do ChemSketch, o qual será objeto de um vídeo específico. O uso é simples, requerendo apenas seguir algumas orientações de ajustes de tamanho, ângulos e encaixes das peças, representando as vidrarias por alguns ícones do programa. Entre os equipamentos, o rotaevaporador ou evaporador rotativo, ele permite a remoção de solventes a uma temperatura abaixo do seu ponto de ebulição por meio de um sistema de destilação a pressão reduzida com o uso de uma bomba de vácuo. Os vapores do solvente destilam, são condensados por um sistema de refrigeração e coletados em um balão coletor. O material que se deseja fica no balão de destilação após a evaporação total do solvente. Um banho de aquecimento controlado e a rotação do balão de destilação permitem uma evaporação não tumultuosa do solvente. Deve-se observar a válvula de controle do vácuo interno, fechando-a ao início ou abrindo-a ao final para se permitir a entrada de ar antes do desligamento do sistema. É comum seguirmos as seguintes etapas: ligar o sistema de refrigeração, ligar o sistema de vácuo, acoplar o balão de destilação com o material ao equipamento com auxílio de presilhas adequadas, ligar a rotação e fechar lentamente a válvula de controle do vácuo interno, aguardando o final da destilação total do solvente, utilizando o banho de aquecimento, se necessário. Para desligar o sistema, seguimos a operação inversa. Abrimos lentamente a válvula de controle interno e aguardamos o restabelecimento da pressão atmosférica. Retiramos o balão de destilação, já contendo o material sem solvente. Desligamos o sistema de vácuo e também o sistema de refrigeração. E ainda, ao final, coletamos o solvente recolhido no frasco coletor para posterior reutilização após um tratamento adequado. Um outro equipamento básico é a bomba de vácuo manual, que possui 2 manômetros, um para vácuo com escala negativa e um manômetro compressor com escala positiva. Cada manômetro possui uma válvula próximo a ele do tipo parafuso rosqueável, que pode ser aberta ou fechada nos sentidos de uma torneira normal. Frascos abaixo das válvulas permitem recolher qualquer tipo de impureza no sistema. A bomba de vácuo ela deverá ser ligada e desligada sempre na pressão atmosférica, aumentando o seu tempo de vida. Assim, devemos seguir as seguintes etapas. Inicialmente, adaptamos a mangueira de vácuo ao sistema que nós desejamos. Em seguida, verificamos se a válvula de vácuo está completamente aberta e a válvula do compressor perfeitamente fechadas. Ligamos então a bomba pelo botão liga-desliga, fechamos lentamente a válvula do vácuo, observando a escala negativa no vacuômetro se estabilizar. Fazemos o uso do sistema e, ao final, abrimos a válvula de vácuo lentamente,
aguardamos a quebra do vácuo com a agulha do vacuômetro retornando ao ponto inicial, desligamos a bomba e removemos a mangueira do sistema.